Olha nós aqui de novo para fazer mais uma lição. Hoje é do nosso irmão X, que mandou uma mensagem de ensinamento e que possamos também refletir sobre o caso aqui, que é a reflexão de ser bom ou ser ruim. Uma reflexão de esperança e de receber as bênçãos por um simples movimento. Muitas vezes negamos um sorriso, um abraço, um escutar e perdemos grandes oportunidades. Conhecemos muitas pessoas que muitos outros dizem: fulano de tal é muito egoísta, não faz nada para ninguém. Mas vamos ter um pouquinho de sensatez para que a gente não julgue ninguém. E a gente vai entender nessa lição 39, intitulado História de um Pão. Quando Barsabás, o tirano, desmandou o reino da morte, buscou debalde reintegrar-se no grande palácio que lhe servira de residência. A viúva, alegando infinita mágoa, desfizera-se da moradia, vendendo-lhe os adornos. Viu ele, então, baixelas e candelabros, telas e jarrões, tapetes e perfumes, joias e relíquias sobre o martelo do leiloeiro, enquanto os filhos querelavam no tribunal disputando a melhor parte da herança. Ninguém lhe lembrava o nome, desde que não fosse para reclamar o ouro e a prata que doara a mordomos distintos. E porque, na memória de semelhantes amigos, ele não passava agora de sombra, tentou o interesse afetivo da companheiros, outros da infância. Todavia, entre eles encontrou simplesmente a recordação dos próprios atos de malquerença e de usura. Barsabás entregou-se às lágrimas de tal modo que a sombra lhe embargou por fim a visão, arrojando-o nas trevas. Vagueou por muito tempo no nevoeiro, entre vozes acusadoras, até que um dia aprendeu a pedir na oração, e como se a rogativa lhe servisse de bússola, embora caminhasse às escuras, eis que de súbito se lhe extingue a cegueira e ele vê, diante de seus passos, um santuário sublime, faiscante de luzes. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoaram-no em todas as direções. Barsabás, sem perceber, alcançara a casa das preces de louvor nas faixas inferiores do firmamento. Não obstante, deslumbrado, chorou, impossível, ante o ministro espiritual que velava no pórtico. Após ouvi-lo generoso, o funcionário angélico falou sereno: Barsabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra. Ai de mim, soluçou o desventurado, eu jamais fiz o bem. Em verdade, prosseguiu a informante, trazes contigo, em grandes sinais, o pranto e a sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e órfãos indefesos que despojaste,
nos teus dias de invigilância e de crueldade. Entretanto, tens aqui em teu crédito uma oração de louvor. E apontou-lhe a canhada estrela que brilhava à feição de pequenino disco solar. Há 32 anos, disse ainda o instrutor, deste um pão a uma criança e essa criança te agradeceu em preces ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Barsabás perguntou: Jonaquim, o enjeitado? Sim, ele mesmo, confirmou o missionário divino. Segue a claridade do pão que deste, um dia por amor, e livrar-te-ás, em definitivo, do sofrimento nas trevas. E Barsabás acompanhou a turnê, raio de turnê fulgor, que se desprendia daquela gota estelar. Mas em vez de elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde da própria terra. Um homem calejado aí refletia, manobrando o enxó em pesado lenho. Era Janequim, aos 40 anos de idade. Como se estivera a dois identificados no doce fio de luz, Barsabás abraçou-se a ele, qual viajante abatido de volta ao calor do lar. Decorrido um ano, Janequim, o carpinteiro, ostentava sorridente nos braços mais um filhinho, cujos louros cabelos emodavam belos olhos azuis. Com a benção de um pão dado a um menino triste, por espírito de amor puro, conquistara Barsabás, nas leis eternas, o prêmio de renascer para redimir-se. Viu? Que história linda! Não precisou muito. Mas a partir da hora que temos o conhecimento, é necessário trabalhar mais, né? Porque a própria Bíblia diz: fé sem obra é morta. Significa que é necessário trabalhar, desenvolver, buscar ser caridoso, ser paciente, fraterno, o tempo todo. Todas as mensagens que nós buscarmos, segundo o Evangelho de Cristo, ele vai sempre nos levar a essa reflexão. E ela é muito tranquila, porque se buscarmos realmente a felicidade, se queremos ser felizes, o melhor caminho que eu vejo é se predispor a servir. Porque se você predispõe a servir, automaticamente você terá muitos clientes para te fazer feliz. Porque o que não falta realmente são pessoas, digamos, folgado, que esperam que o outro faça tudo por ele, inclusive preces. Quantos que nós conhecemos que buscam em outras pessoas as respostas das suas angústias? Vai em busca de outra pessoa, para que ela responda para ele por que ele está triste. Nós temos 3 fases na vida terrena. Nós nascemos, vivemos e morremos. Ou seja, da pátria espiritual nós viemos e para lá nós voltaremos. Então não tem nenhum segredo. Apegar em bens transitórios. É bom a gente ter uma boa casa, um bom carro, boas alimentações em casa,
Mas não quer dizer com isso que quem come fubá vai morrer de fome. Eu não quero comer fubá. Aliás, só comer fubá. Mas tem gente que nem fubá tem para comer. E você, eu, o que nós estamos fazendo para acabar com essa fome? Para ajudar para essa pessoa não ter fome? O que nós fazemos? Será que estamos fazendo alguma coisa? É momento de reflexão, de pensamento, de voltar para dentro de nós mesmos e perguntar: o que eu estou fazendo para, num momento igual Barçabás, chegar na casa de recepção no plano espiritual, através das preces que, num momento qualquer daquela nevoeiro, daquela escuridão, ele ainda conseguiu fazer a prece e chegou nesse local. E só tinha uma única pessoa que poderia dar oportunidade para ele, que era aquele pãozinho que ele deu para uma criança abandonada. E ele agradeceu com fé ao Criador do Universo. Então essa é a grande história de um pão dado com amor, o qual o próprio Barçabás não acreditava que tivesse feito alguma coisa em prol de alguém. Lembrando que no início do texto ele doou algumas coisas para alguns serviçais, os quais os próprios filhos, os herdeiros dele, os bens dele, só lembrava dele para reclamar que faltava alguma coisa que ele tinha doado para outras pessoas que não eram da família. Mas mesmo aqueles que ele deu como gratidão, não reconheceram. Não quer dizer que a gente faça o bem que a outra pessoa vai reconhecer, não. Quem reconheceu foi que ele deu o pãozinho para matar a fome. Essa é a grande história. A história de um pão. Só quem já teve fome e não tinha o que comer, realmente vai entender essa história. Que Deus nos abençoe. Amanhã partiremos para a próxima lição, mas é bom sempre lembrar: Deus no comando e Cristo nos exemplos.